Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te contar quais são os 3 passos para Deus mudar a sua história. Mas antes, se você ainda não é inscrita no meu canal, aproveita, clica aqui embaixo e se inscreve. E também já ativa o sininho para que você receba em primeira mão os meus vídeos. Então vamos lá, você está curiosa para saber como Deus pode mudar a sua história? Oh, glória, oh, coisa boa! O texto que eu trago hoje está lá em 2 Reis, capítulo 20. É sobre o rei Ezequias. Você já ouviu essa história? Então olha só. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então, Isaías era um profeta muito conhecido, muito abençoado. Todas as pessoas sabiam que ele realmente carregava aquela unção e a palavra de Deus, que Deus falava diretamente com ele. Então pense, um profeta chegar e falar isso para o rei. Pense você escutando isso de Deus, Deus falando que você vai morrer. Põe a sua casa em ordem porque essa doença não tem mais jeito. E aí? O que você faria? E isso acontece até hoje. Muitas vezes um médico chegou para você e falou assim, olha, não tem mais jeito. A sua doença é uma doença que já tomou todo o seu corpo. Não tem mais o que fazer. De repente, você tem alguma causa na justiça e o advogado chega e fala assim para você, olha, já tentei de todas as formas e não tem mais o que eu faça. O que eu pude fazer, eu já fiz. De repente, o seu casamento terminou e você não sabe mais o que fazer para restituir o seu casamento. Aquela pessoa, o seu ex-marido, a sua ex-esposa fala que não te quer mais, que não tem mais jeito. E aí, nessa hora, o que muitas pessoas fazem? Elas simplesmente desistem. Simplesmente as pessoas desistem. Entenda que não precisa nem Deus falar com elas. Basta um advogado, um médico, uma pessoa falar para ela que não tem mais jeito, que simplesmente essa pessoa desiste. Ela nem tenta, né? E muitas vezes você está passando por uma situação assim. De repente, o seu ex-marido, a sua ex-esposa falou que não quer mais, que não tem mais jeito. De repente, um advogado já falou para você que aquela causa na justiça você não vai ganhar. De repente, um médico já desacreditou você. Ou talvez não seja você, mas alguma pessoa que você conhece. E aquilo desanimou tanto a pessoa que ela perdeu a vontade de viver. Te desanimou tanto que você perdeu a vontade de viver. Mas Deus pode sim mudar a sua história. Não só pode, que se esse vídeo chegou até você, não foi o acaso. Deus irá mudar a sua história, em nome de Jesus. Então, preste atenção no que você precisa fazer para que Deus mude a sua história. Eu vou continuar aqui. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. O primeiro passo para que Deus mude a sua história é a oração. A oração é capaz de mudar histórias. A oração é muito poderosa. Então, Ezequias orou e orou dessa forma. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. O que Ezequias fez aqui nesse momento foi, de certa forma, cobrar de Deus. Pedir para Deus, ter ousadia de pedir para que Deus não o levasse. Ezequias
teve a ousadia de lembrar Deus, olha, eu sempre te servi com fidelidade, com todo o coração, sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E muitas pessoas não têm essa ousadia de pedir nada para Deus. Deus, eu sei que o Senhor tudo podes. Eu tenho aqui sido um servo fiel. Muda a minha história. Então você precisa ter a ousadia de pedir para Deus, de pedir para que Deus mude a sua história. Deus, eu quero o meu casamento restituído. Deus, eu sempre tenho te servido, sempre fui fiel a ti. Tira o meu filho das drogas. Restitui a minha família. Então entende? A ousadia para você pedir para Deus foi o que Ezequias fez. E esse é o segundo passo que você precisa dar para que Deus mude a sua história também. Ore e tenha a ousadia de pedir aquilo que você quer. A sua cura, o seu casamento restituído, a sua causa ganha na justiça, o seu filho livre da prisão, das drogas, a sua filha livre de qualquer vício, da prostituição talvez. Tenha a ousadia de pedir. E o terceiro e último passo muito importante é a sua fidelidade e obediência a Deus. Veja como o rei Ezequias usa isso, a sua fidelidade, que ele sempre fez aquilo que Deus queria. Então ele usa isso para cobrar de Deus. Pensa, né? Aos olhos humanos a gente olha assim, nossa, como que ele foi querer cobrar alguma coisa de Deus, sendo que Deus não nos deve nada? E não deve mesmo. Mas se está aqui na Bíblia que ele fez isso e Deus mudou a história dele, é porque, sim, Deus também vai mudar a sua história. Como eu já falei, esse vídeo apareceu para você, não foi à toa. Então, ore, tenha ousadia de pedir para Deus aquilo que você quer e seja fiel a Ele, porque Ele é fiel. Assim como Ele foi aqui com Ezequias, Ele continua sendo fiel. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tenha fidelidade e obediência. Fidelidade a Deus e obediência à palavra. Obediência àquilo que Ele tem falado para você seguir os direcionamentos que Ele te dá. E olha só, continuando. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus voltou atrás. Voltou atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele escuta as orações de todas as pessoas, principalmente de um filho fiel e obediente. Mesmo que você não tenha sido fiel, obediente até hoje, da mesma forma, se você se arrepender, se você pedir perdão pelos seus pecados e começar a levar a sua vida de uma forma certa com Deus, Deus irá te abençoar, Deus irá mudar a sua história, assim como do rei Ezequias, assim como do rei Ezequias. Então não tem problema o que você fez daqui para trás. O que importa é o que você decide fazer hoje e daqui para frente. E olha só, Deus disse, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu sei que muitas pessoas ensinam como orar, mas o que vale para Deus é um coração sincero e um coração quebrantado. Então não pense como eu vou orar para Deus, simplesmente feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se e ali tenha o seu coração mais puro, sincero e verdadeiro para Deus. É isso que vale para Deus. E Deus continua, eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. 15 anos.
Livrarei você, e olha a outra bênção que Deus ainda colocou por Ezequias ter orado, ter pedido, ter se quebrantado ali, ter se humilhado. A Bíblia fala de nós nos humilharmos para Deus, dele ter se humilhado. Ele como rei, o ego poderia ter subido. Que isso? Quem Deus acha que é para falar dessa forma comigo? Eu que sempre fui fiel, Mas não, ele se humilhou, ele se quebrantou, ele chorou. Entende? Então, Deus ainda o abençoou. Livrarei você e esta cidade, Jerusalém, do rei da Síria. Defenderei esta cidade, olha a proteção de Deus, por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. E aí Isaías disse: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Olha isso. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Então aqui Isaías estava falando que Deus iria dar um sinal ainda para o Ezequias de que iria cumprir a promessa, e ele escolheu qual sinal Deus daria. Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero que ela volte 10 degraus. Você também pode fazer isso com Deus. Deus, me dá um sinal de que o Senhor está comigo. Deus, me dá um sinal de que o Senhor está comigo. Ele vai te dar. Porque Deus não é um Deus de dúvidas. E aí, Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero que ela volte 10 degraus. Ezequias queria uma confirmação de Deus. E Deus deu. Porque, como eu já disse, Deus não é Deus de dúvidas. Deus é Deus de certezas. Oh, glória! Então, Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. Oh, glória! Então, os 3 passos para que Deus mude a sua história, como fez com a do rei Ezequias. Em primeiro lugar é você orar. Aquela oração sincera, com humildade, quebrantada. O segundo passo é você ter a ousadia para pedir aquilo que você quer. E o terceiro é você ter sido fiel, obediente à palavra e continuar sendo. E como eu disse, mesmo que você não esteja sendo ainda, se você está vivo, é porque Deus tem algo grandioso para a sua vida, para que você se arrependa dos seus pecados e comece a seguir o caminho com Ele agora, para a sua vida eterna, para a sua salvação. A sua promessa é tão grande que nem a morte será capaz de acabar com aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. E se você lembrou de alguém através desse vídeo, compartilha com essa pessoa. Não deixe de compartilhar, porque se você sentiu, é porque o Espírito Santo aí falou para você que essa pessoa está sim precisando receber esse vídeo. Que Deus abençoe muito o seu dia e que chuvas e chuvas de bênçãos caiam sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão.